Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos, de início, abrir a palavra, que basicamente é a palavra do tema do culto de ensino, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Rapidinho para a gente começar. Amém, igreja? Amém. Vamos lá? Está na tela também aqui, ó. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: toda escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Vamos poder sentar, irmãos. Vamos ao início do nosso ensino. Irmãos, nós estamos essa já é a terceiro culto de ensino que eu ministro sobre o tema Deus se revelando. Ok? Então vamos a uma rápida recapitulação. De início, nós colocamos que Deus se revela pelo universo. Amém? Deus se revela por todo esse universo. Depois nós temos a revelação também de Deus para nossas vidas pela natureza também. Então Deus se revela pela natureza. Nós aprendemos que, observando essas coisas, nós vemos a mão de Deus. E para isso é importante que nós possamos contemplar as obras de Deus. Se Deus assim fez, foi para nós, para nos agradar, para mostrar que Ele é Deus também. Então, nós vimos pela natureza do universo. Vimos também a revelação de Deus pela criação do homem. Então, quando nós olhamos o homem, sabemos que essa criação, a nossa criação, ela vem sido um resultado da obra do nosso Senhor, uma obra perfeita. Amém? Deus também, nós vemos Deus se revelando através da sua história e da arqueologia também. Então existem muitos feitos e muitos estudos que nós já vimos que vem trazer esta observação da presença de Deus na história. Deus se revela também através da evolução e das tecnologias e estruturas. Então, isso é muito importante, porque através dessa revelação, dessas estruturas, nós podemos dizer que nós temos lembra sobre os 400 anos, né? O período interbíblico, que eu até sugeri para os irmãos, que era bom fazermos o ensino. É muito interessante, porque na revelação de Cristo, a palavra diz que Jesus Cristo viria na plenitude dos tempos. Isso é a plenitude dos tempos. Jesus não veio nem antes e nem depois que Deus preparou o momento para ele. Veio no momento certo. Então, essa ação de Deus, que muitos falam que são 400 anos, porque não foi levantado o profeta, que Deus ficou em silêncio. Então, se nós estudarmos sobre esse período interbíblico, vamos entender o que tudo isso facilitou até
para a divulgação do Evangelho, para a divulgação da obra de Cristo. Ok? Isso facilitou. Amém? Nós temos também, pós-Cristo, né? Nós temos também a revelação de Deus pelas Escrituras. Ok? Então, a palavra de Deus é a revelação dele para nossas vidas. Ela é a fonte para nossas vidas. Lembra que a questão das escrituras, aonde antes não tinha escrita, então existia a fonte oral, passado de pai para filho. Claro que nós temos aí a ação do Espírito Santo, claro que nós temos aí a ação de Deus sobre os escribas, os escritas, né? O pessoal que escreveu a Bíblia, e também a questão de nós encontrarmos aqui o Novo e o Velho Testamento. Então tudo isso foi preparado por Deus para que Ele se revelasse para nós. Por isso que quando lemos a palavra, nós encontramos a palavra de Deus. Ok? Nós temos também a revelação de Deus, que chama revelação progressiva. Revelação progressiva. A revelação progressiva, foram feitas revelações de Deus para a gente entender a Deus gradativamente. Deus foi se revelando. Primeiro Deus se revelou sendo o único Deus. Lembra que eu falei? O único Deus. Tá? Porque as pessoas buscavam outros deuses. Então ele se revelou como o único Deus. Quando a vinda de Jesus, claro que para nós cristãos, também entendemos que o Espírito Santo, tá? Que Deus, o Espírito Santo age no Velho Testamento, ok? Mas ele não estava derramado ali. Ele só ia para o Velho Testamento quando Deus, assim, com o propósito de Deus, para alguma ação. Mas o Espírito Santo só foi derramado para nós em Atos, no Pentecoste. Sim. Antes disso, o Espírito Santo não ficava com as pessoas. Ok? Então a gente tem que entender. Quando Jesus vem e começa a dizer que eu e o Pai somos um, houve um problema muito sério nessa questão da revelação. Principalmente com os judeus, que aceitavam um único Deus. Né? Uma observação que a gente pode, Deus está me lembrando aqui, é a questão de Paulo. O Saulo, né? O Saulo, ele perseguia os cristãos. Mas por que ele perseguia? Porque ele amava a Deus. Ele era fervoroso com Deus. Mas existia uma cegueira em Paulo em encontrar Jesus nas Escrituras. Existia uma cegueira. Então, bastou Jesus se apresentar a ele para nós observarmos o resultado da palavra em relação ao Paulo agora, que foi um dos maiores autores da palavra de Deus. Então, vejam que Deus veio se revelando através de várias e várias situações. Até hoje, assim, pela palavra é revelada. Ok? Temos a revelação especial também, que é a revelação da forma direta de Cristo conosco. Essa é uma revelação de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus realiza um ato de se revelar no Filho, pelo Filho. Ok? Amém? Então há essa revelação. Que a revelação de Cristo Jesus, eu coloquei aqui como uma revelação suprema. É a maior revelação que Deus colocou para nós, para se mostrar. Outra revelação também que a gente tem é a revelação do relacionamento pessoal. O relacionamento pessoal. O que seria relacionamento pessoal? É a questão da oração. Então, através da oração, Deus se revela ao homem.
através da oração. Tanto a palavra diz claramente que Deus, Ele não deixa de responder o cristão. E a oração, a gente simplifica como oração, mas é uma conversa com Deus. Não é um monólogo com Deus. Não existe um monólogo com Deus. Aliás, eu acredito que às vezes a gente se torna como um monólogo com Deus. Porque quando Deus fala e a gente não responde. Aí Deus falando e não responde. Então, a oração, ela é fundamental na questão do relacionamento e da revelação de Deus pessoal com cada um de nós. Ok? Isso é muito importante. Outro fator importante também que nós devemos observar em questão da revelação é através da igreja. Através da igreja. A igreja, quando se torna uma comunhão, revela a ação de Deus dentro da própria igreja. Ok? Então, eu costumo dizer, eu não sei se eu estou errado, irmãos, mas eu digo que Jesus Cristo já deu a primeira observação de igreja. Quando ele chama os apóstolos e ele passa a ter comunhão com os seus apóstolos. Aqui nós temos comunhão com Deus, da mesma maneira que lá Jesus com os seus apóstolos. É uma igreja ali era uma igreja, e o cabeça estava presente, Jesus Cristo estava presente ensinando. Então, na minha visão, a primeira visão de igreja que eu vejo na palavra é Jesus com os apóstolos. Porque existia ali a comunhão, existia ali um carinho com Cristo, né? A gente vê muitas situações que traz na palavra de Deus sobre esse relacionamento entre Cristo e os discípulos, ok? Então comiam junto, andavam junto, recebiam instrução junto, oravam junto, partiam o pão junto, estavam juntos todo o tempo. O que acontece com a igreja aqui? É a mesma coisa. Nós temos muitos e muitos tempos. Lembra que a palavra diz, né? Se eu pudesse, eu moraria na casa do Senhor, porque essa observação de igreja, assim, ela não só fica restrita nas quatro paredes. Por que eu digo? Porque nós somos a igreja e somos a igreja itinerante. Se eu converso com o pastor Erivaldo, pastor Paulo, ou seja, com todos vocês, nós estamos se comunicando como igreja, estamos congregando juntos. Então, Deus vai se revelar aonde? Muitas vezes dentro da igreja, mostrando muitas coisas. E às vezes, que é interessante, é que às vezes você tem algum tipo de problema e Deus quer falar com você. Ele pode usar e usa muitas vezes o seu próprio irmão. O seu próprio irmão às vezes não sabe o que você está passando, mas Deus, numa conversa informal, revela para você, se comunica com você, através do louvor da igreja, através do louvor, adoração, palavra, culto de ensino, meditação, a nossa comunhão, a nossa brincadeira, os nossos ensaios, tudo é Deus está se revelando no nosso meio. Ele se faz presente em todo momento dentro da igreja. É isso que é importante. Então, muitas das vezes, as pessoas consideram, tá, que eu acho que é importante, igreja é reunião, é membros juntos. Nós somos templo do Espírito Santo. Sim, como templo do Espírito Santo em qualquer lugar. Mas se nós não estivermos junto na igreja, se não estivermos dentro da igreja, não somos igrejas. Você sozinho não é igreja, mas você sozinho lá, ligado com uma igreja, você é igreja. Não importa, eu e o pastor Paulo,
ali conversando no carro, somos uma igreja. Porque já estamos congregando junto, estamos ligados. E Deus se revela no nosso meio. Correto? Então isso que é muito importante. Outra situação também de eventos, né? Quando são eventos, experiências de vida. Deus se revela a muitos cristãos atingindo as circunstâncias de sua vida. Por exemplo, qual é a circunstância da sua vida que é importante a gente ver a revelação de Deus? Muitas das vezes, vocês já viram alguém dizer que a porta fechou? E que a porta se abriu? Ok? Deus te livrou de um acidente? Ok? Verdade. Eu, alguns dias atrás aí, Deus, Ele ama, entendeu? Então, isso é importante. Hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo, porque é a última parte, né? Deus se revela pelos seus filhos. Deus se revela pelos seus filhos. Como assim? Né? Foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos? Foi, né? Em Antioquia. Antioquia. Pela primeira vez. Por quê? Eles fizeram isso com uma espécie de caçoação, né? Caçoando. Né? Muitas vezes, quando eu era pequeno, o pessoal falava assim, ficava meio incomodado. Falava, é o santinho, né? Que o pessoal aprontava, eu não estava no meio da história, eu era o santinho. E eles me chamaram de santinho de uma maneira irônica, né? Santinho, tá? Não tá com a gente e tal. E nós, quantas e quantas vezes nós estamos em algum lugar, né? E as pessoas percebem que você é cristão. Quantas vezes nós já tivemos um exemplo, aconteceu comigo, aconteceu com o pastor, até com o Nivaldo também, né? Nós cristãos, né? Quando trabalhamos, e as pessoas do serviço sabem que nós somos cristãos. Então, se elas estão numa rodinha de fofoca, de piadinhas, de não sei o quê, de xingos, aquela coisa toda tal, quando a gente chega, muda. Há transformações. Outra coisa fundamental também é quando a gente percebe como às vezes é usado por Deus. Quantas e quantas vezes? Se eu perguntar para todo mundo para falar, vamos ficar a noite inteira aqui. Quantas vezes Deus tocou no seu coração para trazer alguma palavra, para trazer algo para alguém? E você sente que é da parte de Deus. Você se sente movido. E às vezes aquela palavra é uma coisa muito bacana, né? A Bíblia é repleta de informações, de bênçãos, ok? Que você pode falar para alguém. Mas parece que é para a pessoa exata ali. Deus escolhe e traz para você, que na verdade o Espírito Santo te convence. Então a ação do Espírito Santo também é uma ação que atua no crente. E Deus se revela, porque o Espírito Santo é Deus. Deus se revelando através de você. E às vezes, se você faz alguma coisa errada, ou então se você ora de uma maneira errada, ou você precisa de falar com Deus de uma maneira e você não consegue falar direito, o que a palavra diz em relação ao que o Espírito Santo faz? Ele intercede por nós quando gemidos inexprimíveis, ou seja, uma intensidade grande, com autoridade com Deus, te ajudando nessa intercessão.
Então tudo que você fala, nas orações, por exemplo, a oração do pastor aqui, entendeu? Isso é movido, isso é Deus se revelando. Deus trazendo à nossa memória tudo muitas vezes que tem que ser falado. Em uma oração, em uma pregação, em um ensino, Deus tocando. Então por isso que nós vemos muito bem também essa revelação, por exemplo, né? Que o pregador, não sei se você sabe disso, né? O pregador, muitas vezes, antes dele pregar, ele estuda bastante, ele traz informação, pede orientação, capacitação de Deus, ele se sente, ele está preparado. E aí, quando ele chega aqui na frente, ele está entregue a Deus, não está? Deus muitas vezes muda. E você fala a palavra que você não pensava em falar. Você às vezes, você já viu o pregador falar assim, Deus, eu queria pregar algo, mas Deus está me tocando para falar outra coisa? Já viu fazer isso aí? É assim. Então Deus está se revelando para essa pessoa, esse pregador, para nós, do jeito que Ele quer. Porque a Lorena funciona assim, ó, só para ensinar ela, tá? Por exemplo, hoje o ensino, você veio. Se você não viesse, Deus poderia mudar alguma coisa. Então, quando você vem à igreja, Deus prepara toda a igreja para você, para mim, para todos nós. Recebemos a mensagem dele, você entendeu? É assim que muda. Por isso que muitas vezes as pessoas que não vão na igreja perdem às vezes uma bênção que era para receber. Vocês entenderam? Então, essa é uma mudança. Estou falando que Deus age dessa maneira. Deus já atua dessa maneira. Às vezes, você vem na igreja, um louvor que não era para ser tocado, vai tocar. Porque indiretamente, você entendeu como é que Deus faz? Indiretamente Deus já joga para o seu coração. Entendeu como é que é? Porque você veio. É assim que funciona. Tá? É assim que Deus age na vida nossa. Deus se revela também algo fantástico na nossa vida. Algo que todos nós temos. Quantas vezes que nós falamos que nós temos uma paz que excede todo entendimento? Ok? O cristão tem a paz de Cristo. O cristão tem a paz de Deus dentro do seu coração. Mas eu fiquei nervoso, eu fiquei atribulado, alguma coisa. Na verdade, não é Deus que deixou. Quem está fazendo é você. Porque se você volta para Deus, se você se direciona com Deus, a paz volta a reinar na sua vida. O entendimento dessa paz volta a reinar. Então, a ausência disso é a gente que faz. Mas Deus, na sua revelação dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo. Então, Ele já faz parte. Essa paz já existe em nós. Aceitamos Jesus e Ele começou a fazer parte da nossa vida. Então, eu penso assim, a nossa vida com Deus, ela não vai começar na Nova Jerusalém. Ela não vai começar quando a gente vai morrer aí. A nossa paz e a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus começa depois que a gente aceita Jesus. Depois que a gente se entrega a Deus. A paz e a convivência com Deus começa aí.
O relacionamento com Deus começa aí. Então é importante nós entendermos que, principalmente nós como cristãos, nós não precisamos procurar a paz, porque a paz já está conosco. E não sai. A palavra de Deus é clara, que Ele não nos abandonará. Ele não deixa um sequer se perder. Então, isso é algo carimbado, selado por Deus. Ninguém nos tira da mão de Deus. Ninguém nos tira. Mas você pode se sentir e pode tomar atitude contrária a isso. Ok? Então, isso é muito perigoso. Por isso que nós aprendemos, por isso que nós somos instruídos por Deus, para que nós para a gente permanecer diante dessa comunhão com Deus. Amém? Outro local, outro fator que Deus se revela através do louvor. Muitos de nós também, um louvor que tocou, poxa, eu precisava disso. Então, nós não temos que exclusivamente ouvir o louvor só porque ele é bonito. Nós temos que prestar atenção nas palavras. Que muitas das vezes acontece algo importante para nós. Muitas das vezes também tem essa situação. Por exemplo, você recebe uma palavra aqui específica. Vamos falar questão do perdão. Normalmente, o cristão procura, nessa parte de perdão, procura ficar o mais limpo possível. Ou seja, não tem quem perdoar, para você pedir perdão. Não tem. Ok? Mas aí você vem num culto. O que acontece quando você recebe o ensinamento do culto? Primeiro, Deus falando. Segundo, você absorvendo. Ok? É para mim? Não. Mas Deus está mostrando para mim que é para alguém. Você entendeu como é que é? Deus muitas vezes faz você de um mensageiro para você abençoar outra pessoa. Que às vezes acontece pregações ou algo que é falado aqui no púlpito, que você vai falar para alguém no dia seguinte, no momento seguinte. Então, a observação que nós temos que ter é grande. Por quê? Porque muitas vezes, e muitos também, saem do culto e você pergunta qual é a palavra que foi falada e a pessoa não sabe. Por quê? Não prestou atenção. Eu, graças a Deus, nunca dormi no culto. Nunca. Já cheguei a levantar aí e ficar de pé, porque estava difícil, cansado. Aqui não tem que dormir, Aqui não tem que dormir. Sonolento, fala coisa, aí o pastor, o pregador vai falar alguma coisa, mas o diabo tem que tal. Aí a pessoa, a pessoa dá um amém fora do horário, fora do normal. Amém não, irmãos, amém não diga amém, não é o momento, porque não está prestando atenção. Essa é a grande verdade. Então o louvor, o Senhor, vamos dizer assim, eu já ouvi essa frase, habita nos louvores, fala com a gente nos louvores, revela-se. É quando Davi louvava, Saul se acalmava. Se acalmava, exatamente. Outro fator importante, claro e evidente, todo mundo sabe, que o Senhor se revela nas pregações.
nas pregações. Esse é o top, né? Vamos dizer assim. É nas pregações. É fantástico você chegar na igreja e você receber boas novas, receber coisa boa, receber entendimento, receber exortação. Uma das coisas importantes que nós temos que entender é o seguinte: existem muitos pregadores que são só pregadores em rosa. Ok? É só pregador, tal, e a bênção e não sei o quê. Mas pregadores, muitas das vezes, que pregam a cruz, que pregam a cruz que nós devemos usar, que é a cruz de sofrimento, a cruz de renúncia, eles não são bem aceitos, não. É verdade. Não são bem aceitos. Porque o problema maior, quando a palavra diz assim, Jesus diz assim: quem quiser vir pós mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. O que significa cruz? Sofrimento. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Agora, o que é sofrimento para o cristão? Muitas vezes Deus fala para você mudar, você não quer mudar. Aí você fica naquela batalha espiritual, naquela coisa de mudar, e de mudar, naquele sofrimento. Eu estou cansado, já não quero ir na igreja. Cruz. Eu não quero participar de uma oração. Cruz. Eu não estou em condições disso. Cruz. Eu não sei fazer. Vai fazer. Cruz. Então, a cruz ela vem na parte de dificuldade. Porque a cruz você faz em nome de quem? De Jesus. Quem que é da cruz? É de Jesus. Em nome dele. Não é verdade? E aí, às vezes, na parte de sofrimento, isso pode ser dificultoso para nós. Até nós mesmos, na nossa situação, quantas e quantas vezes nós temos algo com dificuldade para passar, né? E passamos por sofrimento. O que passamos sofrimento? Se você passa por sofrimento e se agarra a Cristo, você é um vencedor. Porque às vezes o sofrimento ele vem de uma tal maneira que você pode até perder a bênção ou desistir. É um problema muito sério. Pela teofania. Quem já teve uma teofania aqui? Ou sabe o que é uma teofania? Não sabe, pessoal? É uma manifestação de Deus manifestada através de alguma coisa. Corpórea. Exatamente. Uma manifestação. Na forma de... Olha, por exemplo, eu acredito que a teofania também é quando a pessoa sente um arrepio. Sim, muda. Sabe, você sente que Deus está te tocando. Entendeu? Você tem aquele sentimento assim: Deus está mexendo comigo aqui agora. Uma teofania que eu acho que na pregação tem, entendeu? Línguas. Quando você fala em línguas. Você fala a língua porque você quer? Não. Quem que te conduz a falar em língua? É Deus. É Deus se manifestando ali. Não é isso? A própria palavra não diz que Deus já fala, já coloca a interpretação para você. Não é isso? Não é assim? Tá? Eu, infelizmente, falei uma vez só na vida em línguas. Uma vez só falei. Tá? Então, vejam bem. É a manifestação de Deus. Eu já tive também teofania. Eu já tive também. Passar a mão na minha cabeça. 2 vezes até. Já tive, tenho testemunho disso. Tá? E como eu tenho certeza que foi Deus que fez isso? Quando passou a mão na minha cabeça, a caos que eu estava no meu interior foi como se eu tivesse tomado um banho. Lavou. Eu senti paz. Quem que traz paz para a sua vida? É Deus. Amém? Então, teofania.
Pelo Espírito Santo. Ok? Quantas e quantas vezes você toma atitude, quer fazer alguma coisa, ou tem desejo de alguma coisa, Deus fala através do Espírito Santo no seu coração? Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? Acontece direto. E acontece muitas vezes direto, e há uma preocupação muito importante. Você está ouvindo o Espírito Santo? Porque não adianta Deus se manifestar se você não é sensível a isso. Você precisa ser sensível a Deus também. Ok? Pelos anjos também. Ok? Se Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, a questão dos livramentos, a questão das situações que ocorrem. Por exemplo, eu acho que às vezes pode ter um anjo que fura um pneu. Você já viu essa história da viagem? Estou preparado, tá tudo pronto, carro montado, tá tudo em ordem. Vai sair pneu furado. Então nós cristãos entendemos o quê? Que pode ser um livramento. Você vai sair mais atrasado. Então, por isso que Deus fala muito claramente, não devemos andar ansiosos. A ansiedade é um problema muito sério, tá? Então, nós não devemos andar ansiosos. Outra revelação que Deus dá. Olha, irmãos, vocês já perceberam? Foram 3 dias de culto de ensino falando sobre revelação de Deus. Olha como Deus é. Será que a gente, nessas observações, nós estamos ligados que Deus revelando para nós? Olha que interessante. Deus se revelando através dos milagres. Dos milagres. Quem curou? Pastor aí é uma pessoa que tem propriedade para dizer sobre isso, né? Um homem de oração, um homem que Deus usa para cura. É ou não é, pastor? Quem curou foi o pastor? Não. Foi quem? Deus. E Deus se revelou na sua vida e fez a revelação na cura da pessoa. Não é isso, pastor? É Deus que fez. Certo? A cura ou não cura depende de Deus. Amém, pastor? É bem isso. Mas o pastor é movido à intercessão. É isso, pastor? Intercede. E Deus faz ou não faz. É triste, às vezes, quando Deus não faz, né, pastor? É triste, é muito triste. Porque o desejo nosso não é esse, né? Então é na cura. Libertação, então, fantástico, pastor. Pastor que está nesse ministério, quantas e quantas libertações. Quem é que atuou? Deus na pessoa. Aí a pessoa se levanta, vem, aceita Jesus. Outra coisa também, vou usar a figura do pastor como situação principal. Certo? Alguém com problema. Deus se revela para o pastor dá conselhos e a pessoa se liberta. A pessoa consegue a vitória. Quem é que está atuando nesse processo é o próprio Deus. Ok? Então, é importante. Na exortação, então, que é o que o bicho pega aí, né? Bem, na exortação, ok? Então nós temos a revelação, por quê? Porque chama a atenção para o pecado, para o erro. Pecado, o significado de pecado é errar o alvo. Você entendeu? É que nem é muito usado em arco e flecha. Quando você erra o alvo, você peca no arco e flecha, entendeu? Então o pecado aqui é erro. Então o pecado é erro. Você não consegue olhar para Cristo. Isso é pecado.
Solução de problemas, consequência de tudo isso que eu já tinha comentado. Confirmações, irmãos. Eu vou lembrando agora, certo dia, eu peguei assim, eu não participei da situação, eu só ouvi, né? Eu só ouvi. Teve alguém que ia trabalhar, que ia viajar, parece. E eu vi alguém falar para o pastor, só que foi o pastor. Não foi ele, foi um que ela entendeu que ela não deveria viajar. Foi pela palavra. E quem que fez isso? Né? O próprio Deus atuou em cima. Tá vendo como é que funcionou? Atuou em cima da pessoa. A pessoa ia viajar e não viajou. E chegou no pastor, acho que foi o pastor. Chegou no pastor, eu pesquei. Pastor, a palavra veio falar para mim. Você está lembrado disso, pastor? Perfeito, tá vendo? Está confirmando. Eu ouvi ela falando, não é segredo nenhum. Ela falou ali, a gente estava ali perto, ouviu. Entendeu? Olha que bênção. Deus se revelando aí. E ele já teve a confirmação direta. Acalma o coração também. Quantas e quantas vezes os cultos, as pregações, as palavras, as orações, os louvores acalmam o nosso coração. Às vezes nós entramos dentro dessa porta para dentro aqui, na nossa reunião, totalmente atribulados. E Deus fala. Eu tenho como costume mandar mensagem para as pessoas. Quantos e quantos retornos. Quando eu estou doente, alguma coisa, eu não mando, o pessoal manda, ô Jaime, e aí a sua mensagem? Vai vir? Vai vir? Então significa o quê? Significa que Deus está dando um retorno, cara. Continua, gente. O WhatsApp deu um problema lá, eu mudei, arrumei um outro jeito e estou mandando mensagem. Estou mandando mensagem. Deus se revela dando o que para o cristão? Esperança, vida eterna, Nova Jerusalém, a paz de Cristo, o amor de Cristo, a mensagem que você glorifica a Deus, que você se sente com o coração aquecido. Quem está se revelando aí para essas pessoas? É o próprio Deus. Não é o pastor, não é o pregador, é a palavra. É a palavra que está fazendo. Amém? Deus se revela também, dá outra revelação, nas suas promessas. Promessas cumpridas. Né? Ó, aqui para você, a bênção. Nós oramos por você. Pessoal, né? Tem que ficar no hospital, né? Glória a Deus, ele está aí de pé, forte. Né? Glória a Deus. Né? Foi bom ter vindo você ter vindo hoje, tá? Então, é oração. A oração, quando a pessoa está na igreja, a palavra de Deus diz que é bom que os irmãos vivam com união. E quando nós oramos, nós estamos ligando lá no céu a nossa oração. Hoje nós temos aí, a semana continua, né, Vinícius? Nossa oração continua. Está tomando remédio, mas continua a nossa oração. Uma observação, né? Quando a gente está andando na rua, que tropeça, vem 10 dedos para segurar o pé, né? Quer dizer, quando alguém machuca, quando alguém está machucado, todo mundo vai acolher, ele vai ajudar. A união. Quando machuca a mão, a gente se segura, né? Nossa, machuquei a mão. Ou a cabeça. Eu mesmo vivo que bater na cabeça, né? Já põe a mão na cabeça, né? Irmãos, nós já estamos a igreja também. Nós já estamos finalizando, tá? A limitação da revelação geral, ela nos convence
da existência de Deus. Você se torna, quando você observa as coisas, você se torna convencido, você entende. Então, quando você se torna convencido, você passa a adorar a Deus em diversas formas, ouvindo, vendo, falando, estudando, tendo interesse, tendo vontade de Deus. Então, quando você tem todas essas coisas que nós já falamos hoje aqui, você se convence, ok? Da existência de um Criador, tá? Poderoso, e de nossa responsabilidade moral em estar observando a Deus. Observando em todas as coisas, tá? A revelação de Cristo, ela é fundamental, porque a palavra diz que por Ele, através dele, todas as coisas foram criadas, tudo é revelado através de Cristo. Então, Cristo é a fonte de tudo isso daí. É a revelação de Deus para a nossa salvação. Então, por exemplo, Lorena, vou fazer uma pergunta, não vou fazer não, vou falar só para você. Você procura ter, não vou querer saber sua resposta, tá? Mas procura ter a certeza que você está salvo. Entendeu? Precisa ter essa certeza. E é importante para cada um de nós termos essa certeza. E essa certeza só vem dessa comunhão com Deus. Entendeu? Com a comunhão com Deus, você tem a certeza da salvação. Ok? E finalmente, nós entendemos, que eu posso dizer para os irmãos, que toda esta obra, tudo que eu falei nesses dias, sobre Deus se revelando, na minha observação aqui, no texto que eu coloquei, eu considero isso uma pintura. Sabe aquelas pinturas que muitos artistas, assim, admiram? Bela, esplendorosa, uma pintura. E essa pintura, sabe quem assina? Jesus Cristo. Então, se você for observar, Deus se revela nos pequenos detalhes. A diferença é, você está observando ou não? Tá? Por isso que Jesus disse, claramente, quem tem ouvido, ouça. Amém, igreja?